Acelerar mudanças, mixar linguagens, deletar fronteiras, transformar realidades. Porque o futuro é hoje. É arte, ciência e tecnologia abrindo multipossibilidades. Oi Futuro, em todas as regiões do país, apoiando projetos que encontram você e milhões de brasileiros. A gente conecta, transforma e transcende. Oi, junto é bem melhor. Já imaginou como o mundo seria sem filmes, desenhos e séries? O BNDES faz a diferença para tirar do papel as produções audiovisuais brasileiras, levando essas produções do Brasil para o mundo e conquistando prêmios internacionais. E além disso, o BNDES investe em salas de cinema por todo o país, fazendo com que todo mundo possa sentir de perto a magia do cinema. BNDES. Onde tem BNDES, tem desenvolvimento. A Dow, líder mundial da indústria química, apoia ações de cidadania corporativa com o compromisso de avançar o progresso humano. Essas ações são baseadas em 3 pilares: soluções para a força de trabalho, soluções de negócios e soluções para a comunidade. As ações dentro do pilar de soluções para a força de trabalho visam capacitar educadores e aumentar o interesse dos estudantes nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Trabalhando iniciativa STEM, a Dow colabora para construir a força de trabalho do amanhã. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no Big Festival 2018, o maior festival de games independentes da América Latina. E agora a gente vai falar sobre negócio da China. É verdade, a China é um grande mercado que a gente pode investir. E a área de inteligência da Apex Brasil está apresentando o estudo da Euromonitor sobre o mercado para games na China. E eu quero lembrar, antes de eu chamar o convidado aqui, que você pode mandar sua pergunta usando o aplicativo do Big Festival 2018. Você vai no dia de hoje, na palestra de hoje, manda sua pergunta lá no final, a gente traz aqui para o palestrante. Então, sem mais delongas, eu quero chamar ao palco aqui o Igor Esquiendo Celeste, da Apex Brasil. Boa tarde. Fica à vontade, boa palestra. Perfeito, obrigado. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Um grande prazer estar aqui. Gostaria de agradecer ao convite da Abra Games e também agradecer a presença de todos nesse painel. A gente vai falar um pouquinho sobre o mercado chinês de games. Efetivamente, a gente vai falar sobre um estudo que foi desenvolvido, contratado pela Apex Brasil, desenvolvido pela Euromonitor, tá, com especialistas de campo estudando o mercado chinês e desenvolvendo os insights de inteligência para poder aumentar o conhecimento desse mercado que é tão estratégico, é um mercado potencial no mundo para o mercado de games, é um país com destaque nesse sentido. E quando a gente estava fazendo o planejamento de estudos ao longo de 2018, lá no ano passado, foi uma das primeiras decisões que a gente tomou, foi de fazer um suporte e tomar essa decisão de desenvolver o estudo de mercado de China para o setor de games em parceria com a Abra Games. A Abra Games também foi uma parceira fundamental para que fossem desenvolvidos e fosse ampliada a criticidade em relação ao desenho dessa pesquisa. E eu acho que o resultado é bem interessante. A missão fundamental que eu tenho aqui é apresentar esse estudo. Alguém de vocês já conhece esse estudo aqui? Já fez o download dele? Não. Hoje a missão é essa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o estudo com vocês podem ir passando. Eu quero que vocês toquem no estudo, vejam o estudo e depois me devolvam, porque a gente precisa economizar papel. Então, não vamos destruir nossas árvores assim. Então, vocês devolvem o estudo para mim, ele é filho único de mãe solteira, ele é só meu, mas eu quero que vocês deem uma olhada nele, 2, 3 minutinhos, ver o conteúdo, o grau de conteúdo dele, porque eu acho que vai ser bastante interessante. Visitem o site da Apex para ter o acesso, ele é gratuito e o acesso é integral ao estudo no site da Apex. Tá? Só para vocês terem uma ideia, 138 pessoas já fizeram download desse estudo, sendo que 63 delas foram empresas. Então, quer dizer que se vocês são empresas e ainda não conhecem, querem se aprofundar no mercado chinês, outros já o fizeram, então sugeriria que vocês acessassem esse conteúdo. Você pode estar se perguntando o que esse cara engomadinho ele está fazendo aqui, fazendo a apresentação do mercado de games. A ideia, eu sou um entusiasta do mercado de games, consumidor. Tá? Eu não sou um especialista do mercado de games, mas sou um grande consumidor de games. Desde pequeno, lá do Dynavision, passando pelo Super Nintendo, passando pelo PlayStation, Xbox. Esse ano eu até
fiz um consumo grande de Xbox jogando Call of Duty, bastante. Agora eu estou tendo uma filhinha, então imagino que não vai ter tempo para consumir tanto assim quanto eu gostaria, mas eu fui um dos entusiastas não, deixa que eu apresente esse estudo, acho que vai ser interessante compartilhar com o pessoal os insights disso. Tá? Começando aqui, a nossa agenda um pouco eu vou falar rapidamente, todos conhecem a Apex? Todos? Não, né? Nem todos. Eu vou falar um pouco sobre quem somos e alguns instrumentos que podem ser de interesse dos empresários, dos desenvolvedores da indústria de vocês, para acessar esse mercado. Especialmente do ponto de vista de inteligência comercial, mas também outros instrumentos interessantes. Depois falar um pouco sobre o panorama macroeconômico chinês, o tamanho desse mercado, qual que é o potencial de crescimento dessa economia no longo prazo, né, especialmente até o recorte ali de 2030. Falar um pouco sobre o panorama setorial do mercado de games, panorama de mercado, o fluxo comercial, quem são os principais exportadores e importadores de games para a China, quem faz a transação de comércio de games com esse país. Também um pouco sobre o mercado de games em si, quem são as categorias que efetivamente impulsionam o consumo de games na China, quais são as categorias que se destacam. Um pouco sobre as oportunidades de mercado, alguns eixos específicos para poder cruzar essa oferta brasileira e a demanda da China para verificar quais são as melhores oportunidades de exploração de mercado e depois quais são os requisitos técnicos desse setor que a empresa brasileira precisa se adequar e explorar para poder ter acesso. Então, gente, a Apex é um serviço social autônomo conectado ao Ministério das Relações Exteriores. Tá? Nós temos 3 grandes funções. Promover exportações brasileiras, e isso a gente faz, por exemplo, por meio do projeto que a gente tem com a Abra Games para a exportação de games brasileiros. Nós promovemos também a internacionalização das empresas brasileiras, internacionalização do ponto de vista de abertura de escritórios ou de operações no mercado estrangeiro, nos mercados-alvo da Apex, e também atração de investimentos. Temos diversas linhas, a gente até estava vendo a apresentação do censo da indústria de games brasileira, eu fiz uma pergunta do tipo, existem diversos espaços para a gente explorar a atração de investimentos no setor de games brasileiro. Perfeito, né, Lúcia? Claro. Existem diversos espaços para a gente explorar a atração de investimentos no setor de games. E a Apex tem linhas de atração de investimentos de Venture Capital e Private Equity que podem ser de interesse das startups desse setor. A nossa missão é desenvolver a competitividade das empresas, promover a internacionalização, logo e atrair investimentos, exatamente como eu tinha falado. A visão é de trabalhar o Brasil como inovador, competitivo e sustentável no longo prazo. Tá? E acredito que esse setor é um setor que atende essa visão, ele se concatena com essa visão, por ser um setor que tem inovação, tem competitividade, que está desenvolvendo competitividade e é um setor sustentável também. As nossas linhas de atuação em geral são as linhas de inteligência, e aí falar um pouco o que é inteligência, né? Vocês veem aqui o coordenador de inteligência, o que é inteligência? Gente, inteligência é transformar, gerar informação acionável para a tomada de decisão. Então, todo o insight que esse estudo que vocês estão visualizando aí, ele dá, de como entrar no mercado chinês, como se posicionar, que oportunidade explorar, isso é inteligência. Então, basicamente, é gerar informação acionável para o tomador de decisão, economizar o tempo do tomador de decisão. Por exemplo, vocês, empresas que querem se internacionalizar, vocês não têm tempo de efetivamente coletar e fazer um estudo desse tipo. Ele toma muito tempo e ele não é o foco de atuação de vocês. Então, a inteligência ela vem para economizar o tempo do tomador de decisão e facilitar o empresário a atingir seus resultados de negócio. Nós temos ações de capacitação, ações de promoção de exportações, de internacionalização e de atração de investimentos. Esses são os grandes eixos. Para isso, a gente conta com esses pontinhos em verde, são todos os nossos escritórios no mundo. Tá? Eu vou dar o destaque para o nosso escritório de China. Hoje a gente está falando de China. Nós temos escritório em Pequim e em Xangai. Esse
esse escritório ele pode ser um parceiro, uma porta de entrada para esse mercado para vocês, tá bom? Nós também temos escritórios espalhados pelo mundo e os pontos em vermelho são todas as embaixadas, setores de promoção comercial do Ministério das Relações Exteriores, que é um parceiro fundamental, um parceiro estratégico da Apex para as suas ações de promoção de exportações. Então, aqui a gente tem uma rede capilar que pode dar apoio para o setor de games em diversas iniciativas. O escritório da China, eu fiz questão de deixar na apresentação, para vocês terem acesso, informações de contato, informações para vocês poderem acessar, caso vocês queiram ter mais iniciativa de campo, né, nesse mercado. Tá bom, gente? Estudo de mercado. É esse estudo que está passando aí. Nós desenvolvemos diversos estudos em diversos setores. Desenvolvemos estudos em alimentos e bebidas, máquinas e equipamentos, economia criativa, agora cada vez mais atuante. E esse estudo, ele efetivamente é o primeiro de games que a gente desenvolve no âmbito da inteligência. Então, é um motivo de grande felicidade para a gente poder desenvolver um estudo num setor que está crescendo e está sendo impulsionado. Tá? O que esse estudo efetivamente tem? Tá? Vamos falar de forma específica aqui. Ele vai falar do contexto da China como um todo, o contexto demográfico, as grandes diretrizes de urbanização, crescimento da economia, características do ambiente digital, quem são os principais publishers de games na China como um todo. Ele vai falar do fluxo comercial do setor de games, uma visão geral dessa relação da China com o mundo e de quem ela importa, que tipo de games ela importa, tá bom? Fala um pouco de produção interna na China e da guinada que a China desenvolveu para games para celular ao longo dos últimos anos. Tá? Exportação chinesa e principais acordos comerciais. E a gente visualiza que a China possui acordos comerciais com países do entorno que tem digamos assim, é uma variável estratégica importante para os países com acordo comercial na área de entretenimento. Alguns países que se beneficiam desses acordos, como Coreia do Sul, por exemplo. Então, esse é um fator decisivo até para a precificação, porque você tem um acordo que elimina tarifas de mercado e facilita os negócios, harmoniza regulamentações técnicas, isso é um diferencial competitivo importante. Então, por isso que essa temática ela faz parte também do documento. Nós também falamos aqui do mercado de games em si, falando do consumo histórico, projeção da demanda no futuro, principais impulsionadores de desempenho, concorrência, como que é a cadeia de distribuição, como que eu entro no mercado chinês através dos publishers, por exemplo, ou vou direto por uma plataforma, qual que é o tipo de markup médio, o tipo de lucratividade que uma empresa tem quando ela acessa um ou outro caminho, os canais de varejo principais. Tá? Eu vou dar um en passant aqui para vocês, não vou ter tempo para tudo, mas as informações estão bem detalhadas. Tá bom, gente? Informações de eventos do setor e de precificação. Como monto o meu preço de games na China? Qual que é o imposto que é inerente à minha operação de games na China? Isso tudo está lá embutido no estudo, então eu sugiro que vocês efetivamente explorem. E análise de oportunidades. E depois a gente fala sobre alguns requisitos técnicos. O governo chinês ele impõe requisitos para entrada no mercado, né, requisitos de licenciamento. Os desenvolvedores eles não podem, empresas estrangeiras não podem publicar games na China, elas têm que atuar em parceria com os publishers locais para poder fazer essa entrada de mercado. Tá? Então, isso, por exemplo, é um tipo de restrição bastante clara para a entrada de mercado. E informações metodológicas. Isso, basicamente, compõe o estudo. Tá bom, gente? Então, nós tivemos 3 meses de lançamento aí e alguns downloads de empresas. A gente espera que todos vocês tenham acesso a ele, que é uma informação bastante aprofundada. Qual que é o outro canal importante que eu queria destacar? E aí sim eu fecho quem somos nós. O outro canal é o projeto setorial que a gente tem com a Abra Games. A nossa área de inteligência, inclusive, contribui com a Abra Games no processo de delimitação dos mercados. Nesse ano a gente fez um exercício e a China apareceu como mercado-alvo, e essa é uma ação redundante dessa iniciativa e dessa estratégia. Tá, gente, vamos para conteúdo agora.
todo mundo voltando aqui, que eu sei que essa parte dos quem somos nós, ela é mais técnica, né, mais operacional. Quando a gente está falando de China, tem uma anedota interessante, né, que em 1972, quando o presidente Nixon, o presidente americano, visitou a China para encontros com Mao Tse-tung, alguns jornalistas indagaram ao braço direito do Mao Tse-tung, que se chamava Zhou Enlai, qual que era a percepção dele sobre a Revolução Francesa, que tinha acontecido 200 anos atrás. E ele tinha falado, isso é muito recente para a gente formar uma posição. Na verdade, isso é uma anedota, foi um erro de tradução. Eles estavam falando da revolta estudantil da França, que tinha acontecido 4 anos antes. Mas por que eu puxei essa brincadeira? Porque, na verdade, a visão da China é de longo prazo. Então, um evento que, eventualmente, pode ter acontecido 200 anos atrás, estava sendo pensado... era muito recente para tomar e firmar uma posição em relação a ele. Na verdade, o evento era de 1968, mas vale a brincadeira. E outra coisa a diferença cultural da China para o Brasil é muito grande, então a percepção de adequação do produto ela tem que ser bastante analisada. A China hoje é a segunda maior economia mundial, depois dos Estados Unidos. E em 2028... 2028, espera-se que o PIB nominal da China supere o dos Estados Unidos. Então, isso já mostra qual é o impacto da economia chinesa para os negócios de vocês. Porque vocês que são empresas que estão ou começando ou desenvolvendo seus negócios, é inerente ao processo de desenvolvimento que vocês pensem já no mercado chinês desde agora. Porque ele é um mercado que vai ser extremamente relevante, inerente ao processo de desenvolvimento do país. A China hoje possui a maior população mundial, todo mundo sabe, 1,4 bilhão de habitantes, o segundo maior importador mundial e o maior exportador mundial em 2016. Tá bom, gente? Isso de forma geral. Ele é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. Ela já é o maior parceiro. Só que o nosso comércio, ele é um comércio que está concentrado em bens de menor valor agregado. Então, por isso, até esse evento aqui é um evento, uma oportunidade para a gente discutir formas de inserção em outros setores de valor agregado nesse mercado tão relevante. Se a gente visualizar aqui, 2017, isso aqui é o PIB em trilhões de Estados Unidos, China e Brasil. Tá, gente? O que a gente consegue visualizar? 2017, PIB dos Estados Unidos, 19 trilhões, o PIB da China, 12 trilhões. Até 2028, essa curva vai mudar. E a China vai ter o maior PIB, como eu tinha falado. Essa expectativa tem a ver com esse forte crescimento ascendente da economia chinesa nos próximos anos. A economia do Brasil vai se manter, vai ser, segundo a estimativa do The Economist Intelligence Unit, cerca de 10 vezes menor do que a da China lá em 2030. Esse é um fator relevante para vocês terem uma noção de que não basta só depender do mercado brasileiro. É importante desenhar soluções, adequar o produto para pensar no mercado chinês como mercado-chave para a entrada de mercado. E aí provavelmente alguns de vocês que acompanham China devem ter escutado nas notícias, olha, o crescimento da China está desacelerando. Ele era um crescimento que estava ali ao redor de 2 dígitos nos anos 2000, e é um crescimento que agora começa a ficar em torno de 1 dígito só. Mas eu costumo dizer que essa é uma informação que, às vezes, não é tão precisa. Por que eu digo que, apesar do dinamismo da economia chinesa não ser o mesmo de antes, a economia chinesa ainda é muito aquecida e ainda vai gerar muitas oportunidades de negócio. Percebam que, entre 2008 e 2015, havia efetivamente o crescimento de 2 dígitos, mas a inserção de PIB na economia, ela foi basicamente de 6 trilhões de dólares. Tá? Então, foram 6 trilhões de dólares que foram adicionados à economia chinesa nesse período, de 2008 a 2015. Percebam que de 2015 a 2022, apesar desse dinamismo ser um pouco menor, ele é mais suave, vocês conseguem ver, por exemplo, que ela já não cresce a 10%, 9%, ela está crescendo a 6%. Isso não significa muita coisa, porque quanto que vai ser adicionado na economia chinesa? Mais ou menos a mesma coisa, 7 trilhões, na verdade um pouco mais.
Então, assim, se você se preocupa, quando olham a economia chinesa e dizem, opa, mas o dinamismo está um pouco pior, talvez não vou apostar tanto, isso é talvez um posicionamento errôneo. Ainda assim, a economia chinesa vai ser muito aquecida nos próximos anos. Qual que é, aqui a gente está falando muito de aspectos positivos, qual que é o grande risco? O mercado de crédito da China está aquecido, e o mercado de crédito da China pode estar gerando uma bolha especulativa de crédito, que é uma coisa que vocês como empresários e nós como formuladores de políticas públicas precisamos estar atentos no longo prazo. De qualquer forma, a economia chinesa vai seguir sendo protagonista nos próximos 10 anos, 12 anos. Tá bom, gente? E o PIB per capita crescendo também. Quando a gente fala de PIB per capita, um dos fatores que impacta diretamente a indústria de vocês é o nível de urbanização. Então, por exemplo, em 2015, a população urbana superou a população rural na China. E a gente sabe que a população urbana ela consome muito mais produtos relacionados à indústria criativa do que a população rural. Ela supera e em 2035 espera-se que essa população a população urbana chegue a 1 bilhão de pessoas. E o mercado chinês já é um mercado muito destacado em games. Então vocês imaginam que em 20 anos, um pouco menos do que isso, esse mercado ainda vai ser maior. Tá bom, gente? Além disso, não basta só ter mais pessoas. A renda vai aumentar. Aqui nesse gráfico de rosca à direita, vocês conseguem visualizar que, por exemplo, em 2015, somente 10% da população tinha renda disponível acima de $10.000 no ano. Tá bom, gente? Em 2030, essa fatia da população que tem uma renda disponível acima de $10.000, ela vai chegar a 35%. Não é só o crescimento populacional, é o crescimento de renda individual das pessoas que deve seguir aumentando nos próximos anos. Então, se vocês conseguiram visualizar que o mercado de games na China cresceu tanto nos últimos anos, a tendência é que ele siga em um passo de desenvolvimento bastante aquecido. Outro fator que eu gostaria de destacar no panorama mais geral é o fator de vendas online. Na China, as vendas do varejo físico elas já tendem a diminuir em relação às vendas totais, e a gente visualiza que, por exemplo, a participação das vendas pela internet no total das vendas de varejo da China, ela cresceu de 5,4% para 30% do total. Deve crescer até 2022. Então, muitos dos jogos de celulares na China já são vendidos no ambiente virtual. Cerca de 95% dos jogos dos games na China já são vendidos em ambiente virtual. Eles já não são mais vendidos em loja física. Isso é uma tendência global, mas que na China foi muito acelerada nos últimos anos. Panorama setorial do mercado. Nós temos 800 milhões de pessoas usuárias de internet, 54% da população. 96% dessas pessoas usam conectividade móvel. Tá? 507 milhões de pessoas são gamers, segundo o estudo. O que isso quer dizer, gente? É quase 1/3 da população jogando videogame, 1/3 da população, sendo que massivamente essa população está usando celular para jogar videogame, 385 milhões de pessoas. Está falando de um mercado de 385 milhões de pessoas. Imagina uma empresa brasileira que faz uma adequação de produto e um desenho, um estudo de mercado na China e desenvolve seu produto de forma característica adequada para esse mercado, que tipo de lucratividade ela não pode perceber ao longo do tempo. Então, isso tem que estar em mente no momento de decisão dos projetos, de desenhos de projetos, que são fundamentais no setor de vocês, no design, na programação dos games. Aí tem mais uma informação que eu não passei aqui, que, na verdade, a indústria de entretenimento hoje é uma das que mais crescem dentro do setor de serviços na China. E o setor de serviços já representa mais do que a indústria. Há algum tempo atrás, os analistas costumavam perceber a China como aquele país industrial, com uma altíssima taxa de investimento em construção, investimento em máquina muito aquecido. Está mudando. O perfil de consumo da China, dos chineses, já está, pelo aumento da classe média, o aumento da urbanização, o perfil de consumo já está cada vez mais proeminente.
Hoje a China importa... Da onde a China compra os seus games internacionalmente? Os principais fornecedores da China são mercados Japão, Estados Unidos, Coreia do Sul. E a China hoje exporta para mercados tanto desenvolvidos quanto mercados emergentes. As exportações superaram as importações de software de game. Estou falando aqui de software só, tá? Não hardware. Mas as exportações superaram as exportações de games pela primeira vez em 2016. Graças a essa grande competitividade local que a China tem nos games para celular. E aí a gente tem alguns polos que se dividem, se destacam. A China é muito clusterizada. Xangai, por exemplo, é um polo que se destaca na publicação de games, e Chengdu se concentra em desenvolvimento de games. Tá? Isso são alguns dos insights desse estudo. Mas mais informações aprofundadas podem ser buscadas no documento. O breakdown aqui de importações e exportações chinesas mostra a proeminência dos Estados Unidos como principal fornecedor. Tem 40% das importações chinesas vêm dos Estados Unidos. E a gente está falando aqui principalmente de jogos online. Os MMOGs e jogos de multijogador massivo online. Do outro lado, quando a gente analisa a exportação chinesa, a gente está vendo um grande potencial competitivo em jogos para celulares. Ela só teve superávit em software para games porque ela desenvolveu essa competitividade nos jogos para celulares, que teve apoio governamental e política pública orientada para isso. Então, aqui a gente tem os principais mercados, são Estados Unidos, com 30%, sendo 30% do destino, e Japão, sendo 10% do destino das exportações de games chineses. Vamos falar um pouco do mercado, gente, e agora falando de aspectos quantitativos do mercado de games. Vejam o crescimento do mercado de games. E eu não estou falando aqui de 10 anos, 20 anos. Eu estou falando aqui, entre 2013 e 2016, o mercado de games da China saiu de 12,7 bilhões para 24 bilhões. Ou seja, em 3 ou 4 anos, o mercado praticamente dobrou de tamanho em termos de faturamento. Isso é impactante, correto? Em especial por conta dessas diferenças que eu havia falado e do crescimento de games para celular. E verifiquem que a expectativa de 2017 para 2020 é que os videogames devem registrar uma taxa média de crescimento de 13%. Devem saltar de 24 bilhões, esse mercado deve sair de 24 bilhões de dólares para chegar ao mercado de 40,3 bilhões de dólares. Então, ele não chega a dobrar, mas ele praticamente dobra nos próximos 4 anos, segundo as projeções da Euromonitor. E como que é a divisão de categorias desse setor? Quem está absorvendo mais a demanda ou menos a demanda? Basicamente, se a gente compara, tira uma foto de 2013, a gente tinha 10 bilhões do valor de vendas, a maior fatia estava concentrada em jogos online, enquanto somente 2 bilhões estavam concentrados em jogos para celular. Em 2016, o jogo inverteu. Celulares já tem 12 bilhões em vendas e os jogos online têm 11 bilhões. Vendas por computador em si, que não envolve meio online, e vendas por console são irrisórias, então a gente nem vai entrar no detalhe aqui. São vendas pequenas, se a gente fizer a comparação. Não que não existam, mas elas estão aí em linha de 32 milhões de dólares, algo assim. Enquanto os outros mercados eles estão na ordem de bilhões, né? Então, isso é um fator relevante para fazer a análise. Um pouco sobre os games online. As vendas diminuíram em decorrência da migração para o celular. Hoje, o número de jogadores de sexo masculino é 3 vezes maior do que o sexo feminino. Mais da metade dos gamers está na faixa de 20 a 30 anos. Tá? Em geral, é uma população, é um tipo de consumidor bem educado. Tá? 26% dessa população tem mestrado, isso chamou bastante atenção também. E a principal estratégia praticada nesse mercado é a estratégia freemium. Né? Eu vou explicar, você sabe melhor do que eu, mas a estratégia freemium basicamente é adquirir o jogo de graça e ir comprando itens virtuais ao longo do processo de desenvolvimento no jogo e evolução do jogo por parte do consumidor. Aqui a gente tem os principais games que têm entrada na China. Existem outros que são indicados ao longo do estudo, o exemplo do League of Legends. E qual é que é o grande problema dos jogos online, assim como o que é enfrentado pelos jogos de celular? É a pirataria. Né? Existem muitos servidores privados e muitas vezes nos jogos de celular
Os piratas eles atuam como cambistas, eles acessam eles contratam e compram credenciais por desconto e revendem essas credenciais posteriormente por um preço mais caro. Então, é uma atuação tipo cambista. Então, a pirataria ela efetivamente acontece nesse setor. Já em videogames para celulares, por conta de uma infraestrutura 4G muito avançada na China, a gente tem um número crescente de usuários de smartphones. 65% dos jogadores eles são do sexo masculino, e aqui a gente tem um percentual maior de usuários mulheres. Mais mulheres acessam e jogam games de celular do que games online. Isso é um insight importante. Em geral, os homens estão mais interessados em games de carta, esporte, tiro, as mulheres mais jogos de entretenimento, como músicas, etc. A maioria dessa população e desses consumidores está abaixo dos 24 anos. O que isso significa? A idade média de quem usa os games para celular na China ela é menor do que a idade média dos jogos online. Isso pode ser uma mudança geracional de atuação dos gamers, justamente pela estrutura de mercado chinesa, que é muito concentrada em jogos para celular. Aí a gente tem alguns exemplos de games. Também nos jogos para celular, o modelo mais comum é o modelo freemium. Tá? E aí a gente tem aqui, em geral, os preços médios dos itens virtuais, cerca de 1,50 dólares. Tá? Como é que é a estrutura de distribuição para o desenvolvedor, que talvez seja o principal público-alvo das empresas brasileiras, né? Em geral, o desenvolvedor, para entrar na China, nenhuma empresa estrangeira consegue publicar jogos na China, porque o governo não permite. Então, ela precisa fazer parceria com os publishers, tá? E depois entrar nos canais de varejo, canal online ou canal físico, para fazer a venda do videogame. Em geral, quando o desenvolvedor trabalha com um publisher chinês, o markup dele vai ser mais ou menos de 35%. Enquanto os publishers absorvem 50% do markup da venda do jogo. Então, isso é um fator de precificação importante. Quais são os principais canais de vendas? Varejistas online, 90% das vendas ocorrem via online. O WeChat seria um dos exemplos de plataforma que o usuário usa para comprar os jogos na China. E outra possibilidade é do desenvolvedor vender diretamente via plataforma online os seus jogos. E aí a gente tem aqui um markup maior, e hoje em dia tem um crescimento maior de plataformas como a App Store e a Steam, que eliminam a necessidade do publisher dentro do mercado chinês. Quais são os grandes canais de varejo? Então, eu já falei um pouco sobre isso. O principal canal de games para mídia digital é online, computador e consoles. E os principais canais de PC, Steam, Tencent, celular, App Store, Tencent, e o console via Sony e Xbox. Temos também varejistas especializados, principalmente para hardware de videogames, varejistas especializados em eletroeletrônicos, mas a maior parte da concentração está em vendas pela internet, que é uma grande tendência na China, obviamente. Quais são as grandes oportunidades que o estudo indicou aqui? Eu tenho 16 minutos. Então, basicamente, esse estudo está indicando que um potencial é trabalhar em cima do mercado de games para celular, tá? No modelo freemium. Hoje, o conteúdo chinês nesse setor representa 55% do faturamento. Então, empresas estrangeiras têm 45% desse mercado, enquanto os chineses têm 55%. O conteúdo ocidental nesse mercado ele é bem aceito. Exemplo é o Clash of Clans. Mas tem alguns entraves para essa entrada de mercado e para essa oportunidade. O primeiro deles, a alteração de idioma e programação é cara, toma tempo. Existe a necessidade de uma licença governamental para você entrar nesse mercado como desenvolvedor. Essa licença toma mais ou menos 6 meses para colocar o jogo no mercado. E você precisa, em geral, a contratação de uma agência para dar suporte na aquisição dessa licença, custa cerca de $3.000. O mercado chinês não tem muito conhecimento do mercado brasileiro, isso já é esperado, e o investimento, claro, pode ser arriscado nesse setor. Já no mobile premium, que é aquele que você compra o jogo, não necessariamente os itens virtuais,
Nesse aqui, em geral, esse é o mercado de nicho, em geral, no idioma inglês. Não é tão grande quanto o mercado freemium na China. E a gente tem aqui os principais estímulos, recomendações de blogueiros e lojistas. Então, precisa fazer parceria com blogs na China para poder entrar nesse mercado, mas ele é muito de nicho. A percepção de games vindos no exterior, nessa categoria, ela é positiva, né, e a tendência dos publishers é buscar games independentes com qualidade acima da média. Eu não vou entrar aqui muito em realidade aumentada, mas seria uma outra possibilidade que eles indicam como oportunidade para as exportações brasileiras. Esse é um setor que lidera a inovação dentro do mercado chinês e, por liderar a inovação, ela gera o interesse dos consumidores. Então, é uma possibilidade de entrada também. Aqui tem exemplos de alguns jogos nesse eixo, né? Hoje também desconhecem games latino-americanos em realidade aumentada. Sobre requisitos técnicos, aí para fechar a apresentação. Existem alguns requisitos técnicos para entrada no mercado, não é um mercado tão simples de fazer a inserção. Em geral, cooperação com os publishers é importante, como eu havia falado. Hoje, quem são as instituições responsáveis pela regulamentação? O Ministério de Indústria e Tecnologia, a Secretaria de Imprensa, Publicações e o Ministério da Cultura da China. Empresas podem evitar essas limitações utilizando plataformas online diretas, mas isso não é a maior parte do mercado. E os games só podem ser publicados por empresas do país. O desenvolvedor precisa trabalhar em parceria com os publishers. Isso é bastante enfatizado como um insight de entrada ao longo do estudo. Os games não devem ter conteúdos. Em relação ao conteúdo, existem alguns problemas e alguns entraves. O primeiro deles é que os conteúdos não podem inferir os princípios básicos da Constituição chinesa e eles não têm que ter referência em relação à pornografia, jogos de azar, narcóticos ou violência. Tá? Segundo o que consta no regramento dos ministérios chineses. Os games também precisam ter alguns gatilhos contra vício por parte do consumidor. Então, aqui o objetivo é impedir que menores de 18 anos joguem por períodos longos de tempo o videogame, para não viciar demais o consumidor. Então, aqui existe alguma regulamentação que impede. Jogadores, por exemplo, do Honor of Kings, caso menores de 18 anos, eles só têm permissão para jogar por 2 horas por dia. Então, tu tem um limitador de tempo e também um limitador de gasto diário. Por exemplo, os jogadores do mesmo jogo, eles só podem gastar um máximo de $22,7 por dia no jogo. Então, você tem limitador de vício por tempo e limitador de vício por gasto em relação aos jogos. Isso é uma regulamentação importante que deve ser seguida. Por fim, os jogadores não têm permissão para trocar moedas ou equipamentos virtuais por moedas em mundo real. Tá? E existem algumas brechas no mercado de games para celular, e é importante tentar vencer a pirataria. Então, muitos desenvolvedores e publishers eles utilizam múltiplos canais de vendas para poder diminuir a chance de pirataria dentro do mercado chinês. Enfim, isso aqui é um pouco do aparato geral do estudo que a gente desenvolveu. A informação ela é muito mais profunda dentro do documento. Então, sugiro que vocês, como muito mais especialistas no setor do que eu, possam se aprofundar e ter um entendimento ainda mais acurado desse mercado. Muito obrigado, gente. Alguém tem alguma pergunta? Alô? Se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mão que eu levo o microfone aí. A gente pode perguntar, mas também o palestrante vai estar aqui para conversar com vocês ao longo do Big, então é só chegar nele e falar. Muito obrigado. Agradeço a presença de todos. Quem quiser pode conversar com ele. Teremos uma nova palestra daqui a pouquinho. Obrigado.